Fala pessoal, Rafael Lima aqui com vocês, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu gostaria de conversar com vocês um tema muito interessante, um tema muito bom. Semana passada eu estava lendo um artigo a respeito de um tema específico que eu estava estudando e fiquei assustado com o que deparei. Eu li neste artigo que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas sim porque ele confrontou o templo religioso daquela época e o sistema de dominação e exploração aos pobres. Então, por isso, de acordo com esse artigo, é a justificativa do qual Jesus morreu. E ele ainda deixa bem claro que os evangelhos é muito claro a respeito disso. De certa forma, como se não houvesse discussão a respeito. Então, hoje eu gostaria de falar sobre isso. Por que Jesus teve que morrer? Qual foi o motivo? Por que ele teve que morrer em nosso lugar? Esse pensamento do artigo que eu li, ele tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, porque nesse pensamento, a divindade de Jesus fica comprometida. Ele assimila muito ao pensamento gnóstico, o que faz de Deus, de Jesus, um Deus menor, um demiurgo. Por mais que esse autor ou essa pessoa que escreveu ela possa acreditar na divindade de Cristo, ele diminui a sua divindade. Também ele assimila um pensamento liberal teológico, que no estudo bíblico, durante o estudo bíblico, ele considera somente as questões linguísticas, históricas e sociais e tira a Bíblia como um livro inerrante, um livro supremo, um livro que vem revelar a plena vontade de Deus para as nossas vidas. Contudo, hoje eu quero abordar esse tema partindo de Gênesis até a crucificação de Cristo, de uma forma bem ampla, estender as nossas visões e ver o que a palavra fala a respeito disso. Para isso nós vamos considerar que a Bíblia ela é inerrante. Em outro momento nós vamos falar a respeito da autoridade e inerrância da Bíblia. Mas nós vamos trazer a Bíblia como autoridade para a nossa compreensão hoje. Então vamos lá. Lucas 24, do versículo 25 a 27. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O contexto dessa passagem dá-se após a ressurreição de Jesus. 2 discípulos, 2 homens, estão em direção a um povoado chamado Emaús e Jesus vem ter com eles nesse caminho. Esses 2 não reconhecem Jesus e eles ali começam a andar com ele e Jesus pergunta o que está acontecendo, porque viu seu semblante ali provavelmente cabisbaixo, viu a tristeza que eles carregavam pelos acontecimentos, afinal Jesus tinha morrido 3 dias atrás. E eles pegam e falam, só você não sabe o que está acontecendo? E Jesus fala, conte-me. Então eles começam a falar a respeito da própria morte de Jesus. E eles falam assim, olha que interessante esse versículo, Lucas 24, 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Estão falando então que os chefes dos sacerdotes entregaram Jesus para a morte e o crucificaram. Eles começam a explicar para o próprio Jesus e relatar algo bem parecido com esse artigo que eu li, que os chefes dos sacerdotes o levou à morte. E olha a consequência desse pensamento, a continuação do versículo. Eles ficam decepcionados, extirpa a esperança deles que Jesus era aquele que traria a redenção a Israel. Esse pensamento de que as autoridades que o mataram extirpa a esperança de que Jesus é o Messias. Ele acaba com a esperança de que o próprio Cristo, que veio trazer a redenção ao povo, àqueles escolhidos de Deus, ele não pode mais fazer isso, porque foram as autoridades que o mataram. E olha como que Jesus responde. Jesus fala assim, é o versículo que nós lemos no começo. Jesus fala, vocês são tardios em entender, vocês custam entender e demoram a crer no que os profetas falaram, no que está escrito na antiga aliança. Vocês são tardios. E Jesus começa a explicar isso através da velha aliança. Ele começa a explicar o motivo da sua morte. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos na antiga aliança e vamos explicar um pouquinho disso. Então primeiro eu quero falar a respeito de Gênesis 3,15, que é conhecido como proto-evangelho, a primeira indicação de Deus a respeito da redenção do homem. Então tá, vamos lá. Em Gênesis 3,15, nós acabamos de passar pela desobediência de Adão e Eva. O pecado acaba de acometer o homem. E um pouco antes, em Gênesis 2, 16, 17... há uma cláusula do contrato da aliança de Deus com
com o homem. E nessa cláusula ele fala assim: vocês podem usufruir de todas as coisas, de tudo que eu coloquei no jardim, mas do fruto dessa árvore vocês não podem comer, porque certamente no dia que comerdes morrerás. Então há uma condição contratual agora nessa aliança, porque eles fazem uma aliança. Há uma aliança que nós conhecemos como aliança adâmica, é a aliança de Deus com o homem, a primeira aliança. E ele faz essa aliança com o homem e põe uma condição de quebra. Se quebrar, terá uma consequência, e essa consequência é a morte. Em Gênesis 3:6 vai falar que Eva comeu essa fruta, deu a Adão e Adão também comeu dessa fruta. Então relata a quebra da cláusula. E quando nós chegamos ali, continuamos a leitura de Gênesis 3, nós vemos que Deus, ele não imediatamente, ele elimina Adão e Eva, ele mata, acaba com eles. Embora eles tenham morrido espiritualmente, tenham sido destituídos da glória de Deus, como nós vamos ver em Romanos, como nós fomos destituídos em Romanos 3, embora eles tenham sido afastados da presença de Deus e quebrado o relacionamento com Deus, eles não caíram ali imediatamente mortos, né? Ou algo assim. Deus, ele começa a apresentar a sua misericórdia, a sua ação redentora, o seu plano de reconciliar o homem com ele em Gênesis 3:15. Deus não é pego de surpresa pelo pecado do homem. Ele já tem um plano. O que nós vamos ver em um outro versículo dizendo que Jesus é o Cordeiro Santo antes mesmo da fundação do mundo. E então Deus, ele trabalha de duas formas. Primeiramente, ele trabalha de uma maneira parcial e provisória. Nós vamos ver em Gênesis 3:21 que Deus, ele pega da pele de animais e cobre Adão e Eva. Então, primeiro ali há um sacrifício, é o primeiro sacrifício da história. Há uma morte. Deus mata um animal, ele tira a pele desse animal e cobre Adão e Eva. Então aqui Deus está revelando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele está mostrando uma forma de cobrir os pecados ali, mesmo que provisoriamente. Por isso que nós vamos ver um pouco mais adiante em Gênesis que ele não aceita o sacrifício, a oferta, na realidade. Ele não aceita a oferta de Caim e aceita de Abel, porque Caim dá uma oferta que é do solo, Abel dá ele sacrifica o seu primeiro rebanho. Abel entendeu a mensagem, entendeu a necessidade do sacrifício, e Caim não. Então por isso há uma rejeição ali da oferta de Caim. E quando Deus derrama esse sangue do animal, ele está mostrando, ele está fazendo uma indicação da necessidade de um substituto inocente para cobrir o pecado do homem. Então até que o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito viesse, começa então uma necessidade de sacrifício substitutivo, mesmo que periódico, mesmo que cubra temporariamente, começa esse sacrifício de animais para cobrir temporariamente o pecado do homem. E não só por isso, porque o sacrifício do animal, ele também vai revelar duas coisas. Ele vai trazer para o homem o entendimento do horror que o pecado tem, a necessidade que de derramar sangue por causa do pecado. Ele traz o horror do pecado, e ele traz também a consciência da necessidade do perdão de Deus e da sua misericórdia. Então nós veremos em Gênesis e em Êxodo e vários outros sacrifícios na Antiga Aliança, nós veremos vários outros sacrifícios de animais como algo comum que aconteceu para que o pecado do homem fosse coberto. A segunda ação de Deus, que é revelada em Gênesis 3:15, já não é mais uma maneira provisória, é uma maneira plena e definitiva. Em Gênesis 3:15, Deus aponta para a mulher e para a serpente, imputando sobre elas as consequências de sua ação. E ali ele faz um apontamento futuro. Ele fala assim: da semente da mulher, ou seja, do seu ventre, da sua descendência, virá que você, serpente, ferirá o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça, ele ferirá a sua cabeça, ele esmagará a sua cabeça, indicando a redenção divina. Então Jesus, ele foi sim ferido. Jesus, quando nós vamos para Isaías 53, nós vamos ver a narrativa de Cristo na cruz, e nós vamos ver que ele foi esmagado, ferido, ele foi transpassado, mas nós vamos ver que Jesus, ele esmaga a cabeça do diabo, ele esmaga a condenação que havia contra o homem.
Então, como o homem transgrediu, como ele quebrou o contrato da aliança, como ele merecia as consequências desse contrato, era necessário então que um representante do homem, ele precisava dar a sua vida no lugar do pecador culpado. Então agora nós precisamos de um homem santo, nós precisamos de um homem que não quebre a aliança, nós precisamos de um homem que não venha romper novamente, transgredir essa aliança, para que ele possa rasgar a cédula de dívida que há contra nós, para pagar o julgamento da morte em nome do pecador condenado. Porque agora o homem, esse homem pecador, não esse homem santo, esse homem pecador, ele já não é mais dono nem da sua própria vida, ele cedeu a sua vida. Ele entregou, ele rompeu esse contrato, agora ele pertence agora ao Deus do pecado, a Satanás, ao Deus dessa era. Então quando Deus dá já essa indicativa de um homem perfeito que seria Jesus, isso já começa a clarear em nossa mente, a deixar bem claro que esse sacrifício de animais, esse sangue derramado era algo, de fato, algo passageiro, algo provisório. Vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 13 a 15. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sob a primeira aliança. Então o plano de redenção de Cristo, de Deus, em Gênesis 3,15, envolve esse homem perfeito, Jesus, exposto agora por Paulo. Ele envolve um homem que vem retirar completamente o pecado, o domínio do pecado sobre nós. Depois vocês podem ler Jeremias 31, versículo 31 a 34, que vai narrar perfeitamente essa nova aliança que Deus planejava fazer com o homem, através de Jesus, claro. Então aqui nós vamos responder essa pergunta que carrega o nosso tema. Por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que morrer em nossos lugares? Por que ele teve que pagar os nossos pecados? Então, se nós analisarmos o caráter de Deus, a resposta é simples: pelo seu amor e sua justiça. Em Romanos 3:25, fala assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Essa é a razão por qual Deus enviou Cristo para ser uma propiciação, um sacrifício que satisfaz a Deus, de modo que Deus tem uma disposição favorável em relação a nós, demonstrando a sua justiça, porque anteriormente ele havia deixado impune os pecados cometidos. Então nessa passagem, Paulo fala que Deus tinha perdoado os pecados do homem, mas não tinha atribuído a sentença ao pecado. Isso poderia trazer em nós um pensamento de que Deus não é justo, de que Deus não cumpre a sua palavra, de que Deus não cumpre o seu lado do contrato. E poderíamos nos perguntar como que Deus pode perdoar o pecado sem que houvesse castigo. Porém, quando Deus enviou Cristo, seu Filho, para cumprir o castigo e morrer pelos nossos pecados, ele sentencia ali o pecado. Ele demonstra no presente a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Portanto, tanto o amor quanto a justiça de Deus foram as causas definitivas da expiação da sua morte vicária. Para encerrar, eu não poderia deixar de citar o versículo de 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 21, que fala: aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então sim, Deus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele teve que morrer em nosso lugar. Ele teve que cumprir esse contrato, rasgar a cédula de dívida que havia contra nós. Ele morreu não por causa do templo, não por causa dos pobres, não por causa da injustiça social, porque se tivesse sido por isso, ele ainda teria sido falho, porque ainda temos todas essas coisas ao nosso redor. Mas o pecado não. O pecado está condenado. O pecado está completamente condenado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus e andam segundo a lei do Espírito. Já não há mais condenação. Jesus
matou, Jesus aniquilou o pecado, ele aniquilou essa sentença, ele venceu a morte e hoje ele vive e reina e nós podemos ter confiança em entrar em sua presença, em entrar na presença de Deus. Nós temos livre acesso novamente, nós temos a liberdade de acessar o nosso Pai. Ele nos ouve, ele está conosco. O próprio Cristo falou: estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Nós não estamos sós mais. Nós temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus, o único caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês, queridos. Espero que eu tenha ajudado nas dúvidas, mas deixe seu comentário aqui, fale o que você entendeu, exponha aqui suas dúvidas, os contrapontos, que nós possamos ter uma conversa saudável a respeito disso. Valeu, até mais!